Pessoal, então, boa tarde a todos. O motivo da nossa reunião é a alteração semestral, né, que a gente tem a possibilidade de fazer as alterações dos perfis de investimentos e o percentual de escolha, né, de contribuição. Então, queria desejar que todos estejam bem e seguros nesse momento muito complicado da nossa saúde. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. A tela está menorzinha, mas quanto às informações iniciais e importantes, eu queria deixar vocês cientes que todas as alterações são feitas apenas pelo nosso portal, então cargilprev.com.br, né? E os participantes, nesse momento, eles podem fazer a escolha entre renda fixa e renda variável. E aí, renda variável ativa e renda variável passiva. E a grande alteração que nós tivemos nesse momento agora é que a gente podia fazer a escolha pelo perfil de renda variável até 35%. E o que o conselho, né, e a diretoria aprovou a partir de agora é até 50%. Tá? Então, o limite máximo ele aumentou para 50% de renda variável ativa, escolha de vocês. E aí existe duas opções, renda variável passiva, que ele segue o índice Bovespa, e renda variável ativa, que é uma composição de ativos, né, com um escopo menor, que ao longo da apresentação eu vou explicar para vocês, ok? Cada um deles. Eu vou pedir para vocês, se vocês puderem entrar aí no celular de vocês ou no computador, num site mente.com. Eu não sei se vocês já usaram, creio que a maioria sim, né? Então ele é mente.com e ele vai pedir um código que vocês vão colocar, né? 1144 271. Então, site mente.com. Ele tem dois, quando você entra no Google, ele tem, às vezes, um Mentimeter, que não é esse, e é Mente aí. Já tem gente colocando, eu acho muito interessante a gente ir colocando, né? E é uma forma bacana de a gente interagir com vocês. Já tem bastante palavras, né? Tenho já 20 pessoas que responderam. Muito interessante. Eu creio que não vai mudar essa situação, mas risco, arriscado, incerteza, baixa rentabilidade são as principais palavras, né, que a gente tem visto aí, né? Então, cuidado também, receio, medo, complicado, inseguro. Tem algumas menores, né, mas acumulação, incerto, importante, dúvida, incerteza tem aparecido de várias outras formas, dúvidas, instável, incerta de novo, preciso gerir melhor, difícil, mas a princípio risco, incerteza, arriscado, né? Receio, insegurança, necessário, complicado, né? São palavras que mais saíram. Foi feita uma pesquisa, né, interessante sobre economia comportamental e eu quero fazer algumas perguntas para vocês. São poucas perguntas, acho que 6 perguntas, e eu queria que vocês respondessem aí o que vocês preferem. A certeza de ganhar R$ 900 ou 90% de chance de ganhar 1.000? Vamos lá, então, 90%, né? Certeza de ganhar 900 ou 90% de chance de ganhar
1.000. Legal. Edna, tem quantas pessoas participando no chat? No chat não, na apresentação, só para eu ter uma ideia, para não passar para uma próxima pergunta. Tá. Tem 74, Ale, mas tirando, né, os 70, vai tirando nós aqui que estamos no apoio, tá? Legal. Só para eu ter uma ideia, 20, né, um pouco mais optou pela certeza de 900. Então, nessa pesquisa, ela foi também parecida a resposta, né? A maioria disse a opção A. Então, e muito que se eu posso ganhar 900, para que arriscar, né? Porque eu vou arriscar. Então, eles também seguiram essa opção. Mas, e nessa segunda, né, pergunta, você quer ter a certeza de ganhar 100 ou 10% de chance de ganhar 1.000? O que vocês preferem? Ok, 40 pessoas responderam certeza de ganhar 100, né? Bastante gente optou na certeza, né? Legal. Essa resposta de vocês, ela foi diferente na pesquisa, né? Porque na pesquisa a opção era B. Então, muitas diziam assim, se é para ganhar essa mixaria, né? Se é para ganhar só esse valor, ela prefere arriscar, né? Então, uma opção diferente de vocês. O que você prefere? Pagar 900, com certeza, ou o risco, né, de pagar 90% de risco de pagar 1.000, mas também poder não pagar nada, né? 10% aí de risco de não pagar nada, né? Legal, parece que a maioria está indo no risco, né, de não, assim, 10% de risco de não pagar nada, né, nessa dívida. Então, a escolha dificilmente vai mudar, né? Mas a escolha de vocês, ela foi muito em linha com a pesquisa. Então, e muitos diziam assim, já que eu vou ter que pagar mesmo, então por que não correr o risco de não pagar nada, né? Então eles optam arriscar um pouco e não pagar nada, né? É uma escolha, né? Então a escolha de vocês foi muito alinhada com essa opção. O que você prefere, pagar 100 com certeza ou risco de 10% de pagar 1.000? 10% de risco de pagar 1.000, mas também, né, 90% de risco de não pagar nada, né? Muita gente respondendo pagar já o 100 com certeza. Interessante a escolha, eu vou esperar até 40 pessoas, né, responderem. Não mudou a situação, então a opção de vocês é muito, assim, parecida, né, com a pesquisa que foi feita, que eles dizem que eles preferem se livrar logo dessa conta do que arriscar pagar mais caro. Então eles optam em pagar logo essa dívida. Ok, legal. Muito bom, gente. Eu, assim, agradeço demais vocês responderem essa quiz, né, que é muito parecido, foi muito parecido com uma pesquisa feita pela FIA, né, lá na USP, e foi muito parecida. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas escolhas. O que essas respostas ela demonstra para a gente, né? Quando a gente está falando de ganhos, né? E eu tenho uma alta probabilidade, eu vou pela certeza de ganhar. E quando, né, que é essa parte aqui, né, dos ganhos, eles são menores, eu vou pela incerteza e eu aposto. Aqui foi diferente a opinião de vocês, porque vocês escolheram também a certeza de receber logo. Então, eu quero receber, seja um valor alto ou baixo, eu prefiro receber do que apostar. Mas a grande maioria nessa pesquisa, eles vão pela incerteza. Agora, quando eu falo de perdas, então, quando
a probabilidade é alta de perdas, eu aposto. Eu vou pela incerteza. Então, foi a resposta que vocês deram também, né? Eu prefiro 90% de chance, né? E 10% de não pagar nada. E em relação às perdas, né? Quando a probabilidade é baixa de perda, a gente vai pela certeza. Então, eu quero pagar logo para resolver esse assunto. Então, vocês percebem que são as perguntas, elas eram a quantidade de risco, ela era a mesma, né? Era sempre a mesma. Só que nós temos em nós uma aversão à perda. Então, quando a gente fala de ganho, a gente toma uma decisão. E quando a gente fala de perdas, a gente toma outra decisão. E nós temos o Kahneman, que eu acredito que alguns ou muitos de vocês conhecem. Ele criou uma teoria da perspectiva lá em 79 e que há 3 anos atrás ele foi reconhecido como um prêmio Nobel de Economia. E o que ele disse, e comprovou nessa tese, é que nós temos uma versão 2,5 vezes em relação ao risco, né? A gente tem uma aversão à perda. Então a gente aposta 2,5 vezes para não perder. Então a gente é uma teoria muito interessante, e aí eu fico pensando muito nas respostas que vocês deram lá em cima, quando eu perguntei sobre qual é o sentimento que vocês têm hoje em relação às finanças, aos investimentos, né? Então, veio muita incerteza, né, medo, né, e insegurança. Então, é algo que a gente, quando eu olhar, né, com mais cuidado todas aquelas palavras, a gente está com receio, a gente está com medo, né, a gente está com receio a perdas. Então, isso pode mexer com as nossas escolhas, e é importante a gente olhar, né? Então, a economia comportamental olha isso, né, o quanto isso interfere nas nossas escolhas. Então, vamos pensar numa outra hipótese, vamos pensar assim, você está com uma doença incurável. Não tem cura, não existe remédio para isso, e o médico veio falar com você. E ele diz assim, olha, essa doença é incurável, não temos medicamento ou remédio, né, algum tratamento para isso, mas existe uma droga que está sendo, né, um coquetel que está sendo experimentado, e eu queria saber se você quer usar, mas a probabilidade sua de vida é de 10%. Eu gostaria de saber aí, colocasse no chat, sim, quem tomaria esse coquetel. Então, uma doença incurável, o médico te oferece uma nova droga que está em fase experimental e que você vai ter 10% de chance de sobreviver. Eu queria saber, responde sim, tomaria ou não tomaria. Aí no chat mesmo. A maioria, 95% foi no sim, com certeza. Tá, ótimo. Obrigado, Camila. E agora vamos pensar numa outra hipótese, né? Então, você foi lá conversar com o médico, ele abriu o exame, viu e falou, olha, você está com uma doença incurável. Oi. Desculpa, eu tinha caído aqui, mas a maioria está respondendo sim, tá? Não sei se alguém já te apoiou aí, desculpa. Sim, a Camis percebeu que você caiu. Legal. Tranquilo. Então, vamos pensar numa outra, né, situação. Você foi, o médico abriu e foi te dar uma notícia, e olha, você está com uma doença incurável. E só que existe uma nova droga. E eu queria saber se você quer tomar essa droga. Você tem 90% de chance de morrer. Eu queria saber se você tomaria essa droga ou não. Aí tá misturado, hein? Alguns sim, alguns não. Tá. Acho que tá empatado. Tá meio dividido. Tá bem empatado aqui. Tá, legal. Eu gostaria, se alguém pudesse abrir o áudio aí e me dizer o motivo de que não tomaria, né? Eu acho que tem alguém aí com a mão levantada. Eu acho que foi a Sandra. Sandra,
Você Não, responde... a minha posição é de que eu tomaria anyway, porque a pergunta é a mesma. Ela só está invertida. Exato. Tá. E quem disse que não tomaria, então? Alguém poderia me dizer por que não tomaria? Eu não tomaria porque eu não sei em quanto tempo que eu morreria. Então, eu acho que eu prefiro arriscar do que acabar logo num remédio de uma vez só. A não ser que eu estivesse sentindo muita dor, enfim, mas eu acho que eu preferia... Pelo que eu entendi, ele não deu o tempo. Ele falou que é incurável, mas se eu for viver mais 5 anos, para mim é vantagem. Eu sou otimista, eu agarro uns 10%. Vamos embora. Que a probabilidade de falha nesses dois casos é exatamente a mesma, viu? Morrer com 90% ou viver com 10%, para mim é exatamente igual. E para que esperar mais 5 anos se já está desenganado, né? Só para sofrer mais com aquela angústia? Que morra logo e deixa o povo aí descansar em paz, né? Mas você vê, eu não sei quem está falando, mas é muito de perspectiva, né? Acho que foi a Natália que falou que para ela, se houver uma sobrevida de 5 anos, ainda é bom. E para você que falou agora, não, né? 5 anos não seria bom. Então, é bem uma questão de perspectiva mesmo. Eu sou o Marcos, mas eu acho assim, depende da tua vida com Deus, né? Se você estiver preparado ou não, talvez se a pessoa está com um monte de pecado, queira se arrepender, acho que vale a pena esticar um pouco mais o tempo aí, né? É verdade. Eu acho que vai muito da conversa, né, Edna? A conversa vai ter com o médico, né? O médico vai te falar, fala assim, ó, você tem expectativa de 6 meses, opa, você agarra nos 10% e vai embora. Ah, você tem expectativa de 10 anos, aí você, opa, vou esperar um pouquinho mais, eu tenho chance para esperar, ver se aparece outra droga que vai me dar uma perspectiva maior, cara. Tudo é relativo. Eu acho que, além disso, é também a qualidade de vida, né? Ainda que seja uma doença terminal, qual é a qualidade de vida que pelo menos eu, Edna, né? Qual é a qualidade de vida que eu teria nesse tempo que resta sem uma medicação, né? Acho que Ou também pode fazer como aquele filme lá, né? Listar os desejos lá e realizá-los enquanto tiver dinheiro aí na Prev para gastar, vamos gastar, né? É muito bom. Vocês chegaram aqui conclusão. Tomariam ou não tomariam, né? A gente estava aqui confabulando. Acho que tem um pouco de tudo, viu, Alê? Tá. De fato, a pergunta ela é a mesma. Então, a Sandra e o Sérgio comentário. Eu não sei se alguém fez um comentário do porquê não tomaria, né? Alguém fez, Edna? Por que não tomaria? Acho que a Natália fez, né? Não, a Natália, é isso mesmo, né, Natália? A Natália fez em que não tomaria porque ela prefere, ela não sabe, né, a expectativa de quanto tempo ela viveria, mas se ela fosse viver 5 anos, para ela seria interessante, do que a incerteza de tomar algo que ela não conhece. Tá. De fato, pensando racionalmente, ela é a mesma, né? A probabilidade, porque 10% de chance de vida é a mesma coisa de 90% de morte, né? Mas vocês nunca vão ver um médico dizendo, olha, você tem 90% de chance de morrer. Ele vai falar sempre 10% de chance de viver. E assim também as nossas escolhas econômicas. Então, quando a gente for comprar algo, a pessoa vai falar sempre o bom, sempre vai levar para esse lado positivo, porque isso induz. Já que a gente tem uma aversão à perda, eu tratar da perda é algo que eu não vou vender, eu não vou conseguir a adesão das pessoas. Então, vocês percebem, quando eu falo que vocês têm 10% de chances de vida, 95% sim, tomaria. Mas quando eu falo que há uma probabilidade e falo no lado negativo, aí já fica meio em dúvida. E essas são as nossas escolhas. É interessante, porque ele também vai ao encontro da pesquisa que eu fiz com vocês, né, e que foi feita na FIA, na USP. Né? As nossas escolhas, elas são emocionais. E a gente tem uma aversão à perda muito grande. E esse é o cuidado que a gente tem que ter e que eu quis trazer isso para vocês. Então, em busca, né, em situação de risco, alguns, eu tenho percebido muito isso, é que alguns buscam mais risco para compensar as perdas.
Então, vamos pensar em março. A pessoa foi lá e perdeu, sei lá, 30% na bolsa. Ele vai lá e compra mais bolsa para compensar essas perdas, né? Existem outras pessoas que optam pela inércia. Então, ela tem a necessidade de movimentar os seus investimentos, mas elas não fazem nada. Ela fica ali inerte à situação, né? Na situação de risco. Tem outros que têm um viés de representatividade, então ele olha ali a bolsa, está caindo 40% aquele mês, né? 30%, quase chegou em março, está caindo, e ele fala, a bolsa não serve para nada, a bolsa é um risco, eu nunca quero investir, porque ele pega um período específico e generaliza com o todo, né? E tem o efeito de disposição, né? A pessoa permanece na situação de perda para evitar mais perda. Então ela está lá perdendo, né? E ela é como a inércia também. Ela vai lá e deixa e fala, não, vamos esperar então, não vamos fazer nada. Nem vamos comprar mais. E é um comportamento também. E o que a gente sugere é que nesse momento de grande volatilidade no mercado, um mercado ainda que a gente tem que ter muita cautela, uma atenção muito grande à complexidade. Então, não é tão simples, né, a situação que a gente está passando hoje no mundo, não é só... e aí o Brasil acho que tem um agravante ainda um pouco maior por conta da incerteza econômica e também política, né? Acaba tendo um agravante um pouquinho maior, né? A gente sugere que a pessoa segue a sua estratégia e que permaneça numa carteira diversificada, que ela tem um olhar no seu patrimônio como um todo, né? Então, a Prev, quanto que a Prev ela representa no seu patrimônio? Ela é 10%? Ou ela é 99% do seu patrimônio, né? Então, ter esse olhar para um todo faz você fazer também escolhas, já que na Prev você não faz a movimentação, no caso de vamos pensar num funcionário com 30 anos de idade, ele só vai sacar isso aos 55, ele só vai utilizar esse dinheiro na sua aposentadoria. Então, por que não pensar no longo prazo, né? E as decisões, essa é uma decisão importante, é você saber que o seu investimento na Cargilprev, ela é para a sua aposentadoria, e ela, para a sua maioria, ela é de longo prazo. E aí eu trago também um outro contraponto, que tem muitos aposentados participando agora nessa reunião. Para eles é de curtíssimo prazo, porque tem gente sacando dinheiro mensalmente e consumindo o seu patrimônio. Então, cada um tem que olhar o seu investimento e não existe uma fórmula, né? O que eu vejo bastante, e a Edna, o Lucas e a Camila também pode confirmar, as pessoas perguntando, e aí, qual que é o melhor para mim? Aí a gente sempre, né, a gente não responde, né? A gente vai dizendo, né? E aí, tá bom, mas qual é a sua escolha? O que você tem na Prev, né? Então, ele quer sempre acertar, é claro, todo mundo, mas ele quer estar baseado na escolha de alguém, na situação de alguém. E, na verdade, cada um tem que olhar a sua situação, o seu momento, né? Mas mesmo assim, eu trouxe para vocês terem uma ideia de como é o perfil de investimentos na Cargilprev. Nós temos 47% aplicando entre 10% e 20% em renda variável. Então, quase a metade das pessoas tem, de fato, renda variável. 24% está entre 20% e 35% de renda variável nos seus investimentos. Eu tenho 7% que tem 10% e 21% que não tem nada de renda variável. Esse ponto me preocupa um pouco, dado a baixa taxa de risco. E aí, quando eu olho a idade, eu tenho 45% entre 30 e 40 anos, 28% entre 40 e 50 anos, e acima de 50 anos, 10% da população.
e até 30 anos, 16%. O que eu, assim, eu fico às vezes, né, claro, com um pouco de cuidado e receio. Eu tenho aí 16% da população, esse azul, né, com até 30 anos, eu fico pensando, e se essas pessoas aí de 25, 28, até 30 anos, são exatamente o azulzinho do outro lado de renda variável? São os que não têm nada de renda variável. Então, como vai ser a aposentadoria dessa pessoa daqui 30 anos, né, quando ele completar 60, e que a economia continuar com juros baixos? Ele não quer assumir risco, ele tem o longo prazo ao seu favor, como que vai ser a aposentadoria dele? De fato, muito pequena, né? Então, pensando esse ano, eu vou falar um pouco mais para frente, mas se você aplicou numa Selic de 2 e a inflação está em 4, o seu dinheiro desvalorizou esse ano, né? É algo real. E também eu fico, assim, com um pouco de receio se esses 10% que são com idade acima de 50 são o amarelo lá do outro lado, né? Que são pessoas que estão com 35% de renda variável. Então, tenho certeza que eles ganharam muito dinheiro nos últimos 4 anos, mas como é arriscar 35% do seu patrimônio? Então, tem que saber o que está fazendo, tem que ter cuidado. O restante está um pouco no equilibrado, né? Mas existem alguns pontos que chamam atenção e é interessante esse gráfico para a gente olhar o perfil da nossa população. E aí, eu quis passar para vocês uma simulação, assim, muito simplória, mas só para vocês terem uma ideia de como a variação, né, de rentabilidade influencia no nosso patrimônio e na nossa renda. Então, o que eu fiz? Eu peguei a mesma pessoa com 30 anos de idade, se aposentando aos 60. Então, ele vai contribuir por 30 anos. Primeira opção, todos estão contribuindo com R$1.000 também. Então, o período é o mesmo de 36 meses, 360 meses contribuindo, R$1.000 por mês. A única diferença é o quanto rendeu, né, o seu patrimônio. Então, na primeira opção, 0,2%. Então, ele teve 0,2%. Ele está aplicando na Selic, né, e vamos supor que não tivesse inflação, né? Então, está com 2% aí ao ano, 2 e pouco por cento ao ano. No outro, 0,5%, né, ao mês. E uma última opção, claro, com mais risco, ele vai ter aí 12% ao ano, né, de rentabilidade e 1% ao mês. Então, fazendo esse cálculo, o primeiro ele teria um saldo de 526 mil, e se ele for receber uma renda até os 85 anos, ele receberia 1.754 na primeira parcela. O segundo, já com 0,5% ao mês, o saldo dele quase que dobra, vai para 1,4 milhão, e a renda 3.300. Então, vocês olhem um efeito de 0,3%, né, de um para o outro. E o outro, 0,80 ao mês a mais. Ele já chega com um patrimônio de 3,5 milhões e uma renda de 11 mil. Então, esse efeito da rentabilidade é algo muito importante e é algo que a gente tem que olhar e no longo prazo, né? A gente ganha muito no longo prazo. Por isso que o plano de previdência, a gente olha para o longuíssimo prazo. E aí, falando um pouquinho sobre informações financeiras, né, da Prev, assim, a gente está com um patrimônio de quase 1,4 bilhão, está com mais de 1,3 bilhão, a gente tem 12 patrocinadoras, entra por volta de 64 milhões em contribuições, né? Nós pagamos 24 milhões de benefícios, né, até o momento, para aposentados ou pessoas que se desligaram, mais de 12 mil participantes e já 340 assistidos, que são pessoas recebendo renda mensalmente, e
vinculados e autopatrocinados são ex-funcionários que permaneceram com o dinheiro aqui. Então, o que a gente pode ver é que o plano da Cagiprev, por mais que seja um patrimônio muito interessante, né, um patrimônio é uma entidade de previdência média, né, no mercado, a gente está entre as 100 maiores no Brasil, mas é uma entidade muito jovem ainda, né? A gente vê fundos de pensão maduros quando os aposentados são maiores do que os seus ativos. O nosso ainda, então vocês têm noção de quanto a gente vai crescer ainda nesse plano de previdência. E aí, um pouco, né, quando eu comparo a taxa Selic com o IPCA, nós vemos uma mudança assim, no mundo e também na nossa economia, né? Sempre em momentos de crise. Então, quando eu pego ali eleição do Lula, né, tinha todo aquele risco que o mercado via, e então a gente via a Selic muito alta, então 19%, 23%, né, naquele período, e o IPCA, que é a inflação, também alta, então 13%, depois foi caindo. E daí depois ele tem um ciclo de sobe bastante, né? Fala muito, né, na bolsa, né, que ela sobe no boato e realiza no fato, né? Então aí o Lula ele seguiu com o plano econômico, né? A ideia de economia se manteve e os foram caindo, né? Tanto o IPCA como a Selic. Depois teve a crise de subprime, né, nos Estados Unidos, que a gente viu de novo subindo IPCA e subindo Selic. Depois a gente vê uma estabilidade, aí depois volta esse movimento de estresse, no impeachment da Dilma. Então, Selic crescendo bastante e o IPCA também, né? E agora, nessa crise, que ela é uma proporção gigantesca, a gente vê que Selic continua caindo e o IPCA se manteve estável, né? Tá em 4%. Então, vocês olham aqui, o último dado que a gente tem de novembro, uma pessoa que deixou o dinheiro aplicado em Selic, ele perdeu 2,4% no ano, né? Então, a diferença está aí. Juros está baixo e Selic baixa. Essa é a grande diferença desse momento de crise atual. E como tem sido o comportamento da Bolsa? Então, Bolsa, momento de crise, né? Então, lá, mesmo momento de Lula, Bolsa caiu 17%. No ano seguinte, ela subiu 97%, né? Quase 100%. Depois a gente vê crise dos Estados Unidos. A Bolsa naquele ano caiu 41%. No ano seguinte, subiu 82%. Depois a gente teve uma bolsa andando de lado, né, subindo alguns anos e caindo até mais outros. Isso, muita particularidade do nosso economia, do nosso período, né, de instabilidade política no Brasil. E aí a gente vê no impeachment da Dilma, a bolsa estava caindo, mas naquele ano que houve o impeachment, a bolsa subiu 40%. 38,9%. Depois subiu 26%, subiu 45%, subiu 31%. Nós tivemos 4 altas consideráveis de bolsa, e esse ano, esse dado era de novembro, mas dezembro a gente já está no positivo, a gente entrou no positivo ontem. Então, muito parecido com o que eu apresentei agora, a gente vê a volatilidade no IPCA, né, dentro do ano, né, taxas baixas e até de deflação, e depois subindo com a inflação agora já no mês de setembro e novembro. Selic, ela começou em 4,5% no ano, mesmo com a crise ela continuou caindo, a chegar a 2%, e agora se manteve em 2%. E a Bolsa, a gente teve já em janeiro uma Bolsa negativa, em março foi aquele pico, né, deu menos 30%, e depois se recuperando. Novembro foi a maior alta, 15%, e dezembro está subindo também, e a gente já está no 0 a 0. E isso como que se reflete nos nossos números, né? Então, a rentabilidade nossa, no plano 1 e 2, a renda fixa, no ano está por volta de 3%. Então, plano 1, 3,3%, plano 2, 2,8%. Nos últimos
12 meses, né? Então, ali, ano, eu estou falando de 11 meses e 12 meses seria um ano fechado, né? E 36 meses, 36 meses, 21,9, 18,9. Na renda variável, a gente percebe a passiva foi muito bem agora esse mês de novembro, né? Mas a renda variável ativa, ela está já no positivo. O último dado que eu tenho de ontem, ela estava já em 3% positiva no ano. E ela tem rendido nos últimos 36 meses 76%. Quanto à passiva, que é o índice Bovespa, 46%. Né? E aí, contra um CDI de 16% nesse mesmo período, 51% na Bolsa de 36 meses, 51%, e poupança de 11%. Né? E aí, até para algumas pessoas na reunião passada, nos perguntou muita diferença da renda variável passiva para a renda variável ativa. E aí é interessante, o que eu fiz, eu peguei o índice do Bovespa e coloquei aqui. Né? Claro que algumas ações ela praticamente não tem representatividade no índice Bovespa, mas quando a gente olha aqui, Vale, né? Itube, né? Que é Banco Itaú, né? Itaú Unibanco, a B3, que é a própria Bolsa, Petrobras, Bradesco, Petrobras, Ambev, Banco do Brasil, Magazine Luiza, Itaú, WEG, né? Aquela empresa de motores, JBSS, elas são as que mais representam o índice. Isso daí dá por volta de 70% do índice. Né? Então, se a gente for pensar aqui, bancos, petróleo, né, e comércio seriam a maior representatividade. Né? Então, Vale aí é disparada. Né? Vale, Itaú e B3. Né? Uma representatividade muito grande no índice. E aí, quando eu olho a renda variável ativa, ela já tem um escopo menor, né? São menos ações, e aí foi até um pedido na palestra anterior, Alexandre, o que compõe a renda variável ativa? Quais são os ativos? É claro, renda variável ativa, ela está toda hora mudando de posição, mas se a gente for olhar como um todo, a gente tem Lame, né, que é Lojas Americanas, Centauro, Magazine Luiza, Lojas Renner, Equatorial, Suzano, que é de papel e celulose, Happy Vida, que é de saúde médica, né, e diagnósticos, é o que compõe o índice. Então, ela está mais concentrada em comércio, em produtos de limpeza e uso pessoal, e energia elétrica e diagnóstico, né? O material e celulose, que é a Suzano, e aí vocês olham a representatividade de petróleo e gás, 8%. No índice, ele é bem representativo com Petrobras. Bancos, praticamente não aparece, né? Não está alocado em banco, sendo que o índice Bovespa é praticamente banco que domina o índice. Então, essa é a grande diferença entre renda variável passiva, que compõe o índice inteiro, e renda variável ativa, que compõe alguns ativos. Esses ativos aqui é uma posição de novembro. Em dezembro eu posso trazer uma outra, mas eles rodam essa carteira. Mas vocês veem, eu queria mostrar aqui a descorrelação entre investir em renda variável passiva e investir em renda variável ativa. Ok? Basicamente, era isso que eu queria passar para vocês, né, de informações.